Oi, eu sou a Júlia e esse é o Fala Direito Comigo. Estados de exceção. Que é isso? Solta a vinheta. O título 5º da Constituição começa assim: Leia comigo. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Bom, a defesa do Estado é exatamente o que a gente imagina. É a defesa do nosso território, da nossa soberania. E das instituições democráticas é qualquer coisa que pode pôr fim à nossa democracia. Pois bem, quando as hipóteses de anormalidade constitucional viram realidade, entra em ação um sistema constitucional de crises, que na verdade são instrumentos para resolver ou mitigar essas crises. Existem dois mecanismos expressamente enumerados na Constituição que compõem o sistema constitucional de crises e, quando acionados, inauguram um momento de legalidade extraordinária temporária, ou um estado de exceção. São eles o estado de defesa e o estado de sítio. Tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio necessitam de 3 premissas para serem decretados. O primeiro é a necessidade, o segundo é a temporariedade e o terceiro, a obediência irrestrita aos comandos constitucionais. Essas 3 premissas visam coibir o uso de medidas arbitrárias, protegendo a nossa democracia. Quando a gente pensa em estado de defesa, logo vem imagens de guerra, sirene, invasão alienígena, tropas nas ruas, mas na verdade o estado de defesa não é para esse tipo de defesa. Lá no artigo 136, que o James vai colocar aqui, James é meu assistente, está escrito o seguinte, na segunda parte do artigo: decreta o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Vamos supor o seguinte: o município A tem um presídio. Acontece uma grande rebelião, briga entre as facções, várias pessoas morrem e, no final das contas, centenas de presos conseguem escapar. O êxito da fuga desses criminosos instiga as facções e faz com que os crimes aumentem em muito. O prefeito da cidade não dá conta, o governador não dá conta. O que pode acontecer? O estado de defesa pode ser decretado. Mas, Júlia, não é caso de intervenção, minha filha? Pode ser caso de intervenção também. A natureza da intervenção federal, que poderia ocorrer nesse caso, é muito parecida com a natureza do estado de defesa, mas ela tem algumas outras peculiaridades que a gente não encontra no estado de defesa. Calamidade de grande proporção na natureza a gente consegue identificar com mais facilidade. É derramamento de óleo, é queda de barragem, é chuva torrencial que destrói cidades e municípios. Então, também pode decretar estado de defesa nesses casos. Ok, agora voltando para o início do artigo 136. James, bota aqui assim, ou aqui, em qualquer lugar. O presidente da República pode ouvir do Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ou seja, daí a gente já tira 2 grandes conclusões, que quem decreta o estado de defesa é o presidente da República e ele tem que ouvir o Conselho. Ah, Júlia, mas o Conselho vincula a decisão dele? Não, ele não vincula a decisão dele, ele decreta porque ele quer uma decisão discricionária do presidente. Mas se ele não ouve o Conselho, o decreto é inconstitucional, então precisa ouvir o Conselho. Mas e aí, como é que funciona? O presidente acorda, fala: poxa, estou vendo uma situação complicada naquele lugar, vou decretar o estado de defesa. Ouve o Conselho da República, ouve o Conselho da Defesa Nacional e resolve decretar o estado de defesa numa localidade determinada. E aí, o que acontece? Bom, ele submete esse decreto em 24 horas ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem 10 dias para analisar as justificativas do presidente. É importantíssima essa análise do Congresso Nacional. Por quê? Se o Congresso Nacional, por maioria absoluta, concordar com o decreto, ele continua vigente. Ele já estava vigente até esse momento. Se ele não concordar com esse decreto, o que acontece? Cessa imediatamente o estado de defesa. Além da justificativa que vai ser apreciado pelo Congresso Nacional, o decreto precisa conter necessariamente 3 coisas. Primeiro,
o prazo de duração que não pode exceder 60 dias, já contando com a prorrogação constitucional, o local determinado e as medidas coercitivas que podem atingir a população daquela localidade. Dentre as medidas coercitivas, nós temos a suspensão do direito de reunião, quebra do sigilo de correspondência e de comunicação. Mas então, Júlia, você quer dizer que durante a vigência do estado de defesa fica todo mundo com direito suspenso? É isso mesmo? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Como eu disse lá no início, os atos realizados durante o estado de defesa têm que estar todos pautados na Constituição e somente esses direitos podem ser suspensos. E para isso existem algumas formas de controle. A primeira é do Congresso Nacional, que a gente já viu. Ele pode cessar imediatamente o estado de defesa. Essa seria a primeira forma de controle. Durante a vigência do estado de defesa, o Congresso Nacional também atua através de uma comissão formada por 5 membros que fiscaliza e analisa os atos praticados. E após a vigência do estado de defesa, o Congresso realiza o controle sucessivo, que é a análise de um relato enviado pelo presidente da República com todas as informações pertinentes sobre o estado de defesa. O Poder Judiciário também realiza um controle importante, seja durante o decreto, seja após. Durante é com a análise das impetrações de mandado de segurança e habeas corpus, e depois com eventuais ações de responsabilidade por qualquer ilícito cometido. Aqui é importante dizer que a doutrina entende que o judiciário faz um controle de legalidade, já que ele não mexe no mérito do decreto, porque é um ato privativo do presidente da República. Ele apenas fiscaliza o estrito cumprimento do ato. Seguindo o nosso bailão, a gente dá de cara com o artigo 137, que o James vai colocar aqui, para a decretação do estágio de sítio. E ele diz o seguinte nos incisos 1 e 2. Decreta o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Como a gente pode perceber da leitura desses dois incisos, a decretação do estado de sítio significa uma coisa mais grave do que o estado de defesa. O estado de defesa que é decretado em localidade determinada já não é mais um estado de sítio, que é em âmbito nacional. Aqui, como o estado de sítio é mais gravoso do que o estado de defesa, o procedimento para sua decretação é ligeiramente diferente. Vamos lá ver. O presidente da República também precisa decretar, ouvindo o Conselho Nacional de Defesa e o Conselho da República, que novamente não vinculam sua decisão. Mas, ao contrário do estado de defesa, aqui o presidente envia o decreto antes ao Congresso Nacional e eles analisam a justificativa e concordam ou não com a sua decretação. Concordando com a sua decretação, o Congresso Nacional emite um decreto legislativo e aí sim começa a vigorar o estado de sítio. O prazo também é ligeiramente diferente. A princípio, ele dura 30 dias e pode ser renovado por mais 30. Mas a Constituição deixa claro que são períodos de 30 dias a cada vez, ou seja, não é um máximo de 60 dias. Ele pode ter 30, depois renova por mais 30, depois renova por mais 30, enfim, até que cesse aquilo que deu causa ao estado de sítio. E é claro que nos casos de guerra, o estado de sítio só cessa quando a paz é restabelecida. Também por ser mais gravoso, o estado de sítio tem algumas medidas coercitivas mais abrangentes, como por exemplo a obrigação de permanência em local determinado, que não existe no estado de defesa. O controle exercido pelo Legislativo e pelo Judiciário é igual ao estado de defesa, com exceção daquela participação do Congresso Nacional, que no estado de sítio é antes da sua decretação. Bom, gente, em termos gerais, é isso que a gente tem sobre estado de sítio, estado de defesa, os nossos queridos estados de exceção. Talvez você esteja se perguntando, mas, Júlia, foi decretada calamidade pública por conta do Covid em âmbito nacional. Não é nem estado de defesa, não é nem estado de sítio. O que é isso? E eu vou te responder. Meu filho, o estado de calamidade decretado nesse Brasilzão no artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, e, portanto, tem respaldo infraconstitucional. Se você quiser entender melhor sobre isso,
Manda aí nos comentários, fala comigo, que mediante solicitação do povo eu aprecio o pedido e emito um parecer, vulgo um vídeo. É isso, galera, legislação e doutrina sempre na descrição do vídeo. Não esquece, CPI neles, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E é isso, beijo, até semana que vem.